O que é o Natal? O Natal é uma data comemorativa, né, Deise? Sim. Que simboliza o nascimento de Jesus Cristo. Esta celebração acontece há mais de 1.600 anos, no dia 25 de dezembro. Mas Jesus nasceu 2.000 anos atrás, porque nós estamos no ano 2000, tá? Mas tem toda uma história por trás disso, né? Ninguém sabe ao certo o dia que Jesus nasceu. Uns dizem que é lá para abril, abril, maio, né? Então, outros dizem que é aí em dezembro, perto dessa data, dia 25 de dezembro. Bom, por exemplo, a expressão cidade natal. Você nasceu aonde, Deise? Eu nasci em São Paulo, capital. Sua cidade natal é São Paulo. A minha cidade natal é Ribeirão Preto. Então isso indica onde nós nascemos, ou onde um determinado indivíduo nasceu. Palavra Natal significa nascimento. Bom, a origem do Natal, né, como eu falei para vocês, é a data em que os cristãos comemoram, né, nós cristãos, né, toda a sociedade cristã ocidental comemora o nascimento de Jesus Cristo. Durante muitos anos após seu nascimento, essa comemoração era feita em dias diferentes, pois não se sabia a data exata do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi somente no século IV que se estabeleceu a comemoração do Natal no dia 25 de dezembro, e isso foi estabelecido por um papa que chamava Papa Július, ok? Além da falta de documentos históricos, né, que confirmem a data de nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, existem algumas explicações históricas para a escolha do dia 25, porque no dia 25 eram as festas pagãs que costumavam ser realizadas nesse dia. Festas pagãs. Sim. Essa era a data em que os romanos comemoravam o solstício de inverno. A celebração era em homenagem ao deus Sol. Aí tem a frase, né? Natalis invicti solis. E era um momento em que os romanos pediam por fartura. Então essa era inicialmente a comemoração dessa data, Deise. Bom, o que significa solstício de inverno? Nossa, solstício. Nossa, solstício de inverno. Bom, solstício de inverno é um fenômeno da astronomia que marca o início do inverno. Nesse dia, um dos hemisférios, né, norte ou sul, recebe os raios solares de forma inclinada, e isso faz com que esse hemisfério receba menos iluminação solar e, portanto, menos calor. Anos mais tarde, o deus Sol romano foi substituído por Mitra, um deus da mitologia grega. Além desses rituais, outra celebração pode ter influenciado a definição da data do Natal. Uma comemoração chamada Yule ou Jol, uma comemoração realizada pelos nórdicos da era Viking, também em celebração ao solstício de inverno. Então, por trás do Natal desse dia 25, aliás, tem muita história, né, Deise? Bastante muita história, né? E muito interessante. É legal a gente conhecer. Com certeza. Então, calma lá que nós vamos chegar na cereja do bolo. Acredita-se que a escolha do dia 25, portanto, pelos cristãos, era uma forma de conseguir mais adeptos ao cristianismo, utilizando-se de algumas referências dos rituais pagãos. Bom, a gente falou sobre o que é solstício. Vamos explicar o que é pagão? Pagão
é basicamente toda pessoa que está relacionada com o batismo, que não está relacionada com o batismo do ponto de vista judaico-cristão, que é toda a sociedade ocidental, praticamente vinda dessa área, né? Então, mas que segue e adota rituais de religiões politeístas, aquela que tem muitos deuses, né? Então, a pessoa pagã é aquela que segue o paganismo, termo usado para se referir aos costumes e tradições de pessoas que adoram muitos deuses, né? Como eu falei, politeístas, ou seja, a crença em múltiplos deuses. A gente assiste os filmes, né? Até esse filme, essa novela de Gênesis, né? Qual Deus? Porque nós temos muito. Aí José falava assim, o único Deus, o Criador de tudo. Então, Deus Criador. Sobre todo, né? Que legal. A Bíblia diz, né, a nossa história, né, sobre Jesus Cristo, a Bíblia diz que Jesus Cristo nasceu em Belém da Judéia, terra do rei Davi, a atual Palestina, e era filho de José e Maria. José era um judeu e precisava ir para Belém participar de um censo que seria realizado pelo Império Romano. Olha só, José e Maria saíram de Nazaré e viajaram 140 quilômetros até Belém. E eles foram ali pelas margens do Rio Jordão. Maria fez a viagem montada numa mula, porque ela precisava poupar energia para o parto. Quando eles chegaram na cidade de Belém, Maria e José não conseguiram lugar na hospedaria, que estava lotada. O casal, então, foi colocado em um lugar que era utilizado como estábulo deles. Nossa, que situação! Viajaram 140 quilômetros. Quando chegou, não tinha onde uma cama boa para deitar repousar, a Maria, né? né? Mas eles então se hospedaram, arrumaram um lugar ali para eles num estábulo. Maria deu à luz a Jesus Cristo naquela noite e colocou o bebê em uma manjedoura. Logo após o seu nascimento, Maria e José receberam a visita dos reis do Oriente, chamados de magos ou de sábios, em algumas tradições. Bom, e a Bíblia fala mais. A Bíblia nos ensina que reis, né, esses reis foram guiados por bússola, por GPS. Não tinha isso, né? Então, foram guiados pelo GPS de Deus. De Deus. Pela estrela de Belém até o local do nascimento e entregaram como presentes à família, né, ouro, mirra e incenso. Há também a narrativa bíblica, um coro de anjos que celebrou o nascimento, se apresentando para os cuidadores de ovelhas naquele turno da noite que estavam no campo. Olha que coisa linda. E essa história é a que todos conhecem, mas faltam os detalhes maravilhosos do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus aconteceu assim. Sua mãe, Maria, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se casassem, José descobriu que ela estava grávida. Isso aconteceu pelo poder do Espírito Santo. José se sentiu envergonhado, mas como era de espírito nobre, resolveu tratar o assunto com discrição, de modo que Maria não passasse por humilhação pública. Daisy, você falou uma coisa muito bacana. José tinha um espírito nobre. Como é bom casar com a pessoa nobre, com uma pessoa. Ele não era rico, ele era uma pessoa nobre, espírito nobre. Se preocupou, né, com a dignidade dela, né, diante das pessoas. Homem é tudo igual, Daisy? Não, acho que não. José se diferenciado. Por isso que casamento, olha, tem que caprichar na escolha, né, Daisy? José era um marido
Olha, certeza. que marido, hein? E enquanto pensava no que fazer, ele teve um sonho. E no sonho, o anjo de Deus falou: José, filho de Davi, não tenha medo de se casar. Maria está grávida pelo Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você, José, a ele dará o nome de Jesus. Deus salva, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Era o cumprimento da palavra do profeta no Antigo Testamento. Prestem atenção, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Eles o chamarão Emanuel, Deus conosco em hebraico. Olha que história linda e tão sobrenatural, né? Grávida pelo Espírito Santo. Então, uma coisa incomum, né? É sobre o natural. Então José acordou e fez exatamente o que o anjo de Deus lhe havia ordenado no sonho. Casou-se com Maria. Entretanto, não consumou o casamento enquanto ela não teve o menino a quem chamou Jesus. Espera um pouquinho, Daisy. Peraí. Tem uma coisa interessante aí. Maria teve relações com José? Só depois que nasceu o menino. Teve sim. E Mateus fala sobre isso. E não a conheceu até que ela deu à luz a seu filho primogênito e colocou por nome Jesus. Depois que ela teve Jesus, gerado pelo poder do Espírito Santo, ela também teve outros filhos e filhas com José. Vocês podem ler isso lá em Marcos, capítulo 6, no versículo 3. Tem gente que diz que ela ficou virgem para sempre. Não é. Então ela teve... Maria, né? Teve relação. Ela foi virgem com a questão de Jesus. Isso, até o nascimento de O Jesus. Espírito Santo, pelo poder de Deus, engravidou Maria. Sim. Por isso que ali ela era virgem. E José, então, não teve relações com ela, mas esperou ela ter Jesus, aí depois foram namorar daquele jeito com mais intimidade e nasceram irmãos e irmãs. Então essa família não era pequena, né, Daisy? Não era pequena. É Poxa. muito linda essa história, né? Ô, Daisy, eu contei no começo de uma forma tão resumida e você veio e contou tudo de forma... detalhes, né? Os detalhes. Mulher conta assim, né? Com a emoção, né? Com emoção. Homem conta de uma forma resumida. Bom, vou tentar contar agora, Daisy, como você. Vamos ver se eu aprendi a lição. Bom, tem muito mais coisas que aconteceram com certeza. no nascimento de Jesus. Não. Depois que Jesus nasceu na aldeia de Belém, durante o reinado de um rei que chamava Herodes, um grupo de sábios ou magos vindo do Oriente chegou a Jerusalém. Interessante que a Bíblia não fala quantos sábios ou magos ou reis eram, nem o nome deles. O que se conta é que eram 3. E nem se contam que eram 3, né? E muito menos o nome deles. Gente, esse negócio dos nomes é tradição do Natal. A Bíblia não fala que eram 3, né? Bom, eles perguntavam: onde poderemos encontrar e homenagear o recém-nascido rei dos judeus? Observamos no céu do Oriente a estrela que marcou o seu nascimento. Eles estavam observando onde eles estavam, que uma estrela marcou o nascimento do rei dos judeus. E isso já constava na história, essa profecia, que uma estrela ia guiar esses astrônomos, né, esses magos, esses reis, esses sábios, até o lugar do nascimento de um grande rei. E interessante que eles disseram o seguinte: nós fizemos esta peregrinação para adorá-lo. Que expectativa, hein? Bom, quando ficou sabendo disso, Herodes
ficou apavorado. Não só ele, mas também quase toda a Jerusalém. Herodes não perdeu tempo. Reuniu os sacerdotes e líderes religiosos da cidade e perguntou: onde o Messias deveria nascer? Eles responderam: em Belém, no território de Judá. O profeta Miqueias escreveu claramente a respeito. Ele escreveu o seguinte: ó Belém, na terra de Judá, não será mais desprestigiada de suas colinas. Virá o líder que irá pastorear e governar o meu povo, meu Israel. Coisa linda, né? Que profecia se cumprindo ali. Bom, Herodes então convocou uma reunião secreta com os próprios sábios, fingindo-se devoto. Conseguiu que o informassem da época exata em que a estrela aparecera. Então, contou a eles sobre a profecia a respeito de Belém e pediu: tratem de encontrar essa criança, procurem em toda parte, e assim que encontrarem, me avisem, pois quero me juntar a vocês quando forem adorá-lo. Mentira. Daisy. Mentira! Daisy, como é importante a gente saber a intenção das pessoas, né? São lições que a gente aprende, que nem todo aquele que está ali desejando que você encontre a sua bênção, que você se dê bem, né? Na realidade, tem outros desejos escondidos. Bom, instruídos pelo rei Herodes, os magos, os sábios, os magos, os sábios, os astrônomos, como queiram, partiram. Logo depois, a estrela apareceu outra vez. Olha que coisa linda. A mesma que eles tinham visto no céu do Oriente. Oriente distante. Agora estavam naquele Oriente, naquele lugar. Ela os guiou, a estrela, até o lugar em que estava a criança. Eles mal podiam conter a alegria. Estavam no lugar certo, haviam chegado na hora exata. Entraram na casa e viram o bebê nos braços de Maria, sua mãe. Num gesto de submissão, ajoelharam-se e adoraram. Em seguida, abriram a bagagem e entregaram os presentes. Que presente? Ouro, incenso e mirra. É daí que eles pensam que são 3 pessoas. Mas a Bíblia não fala um nome: Baltazar, Gaspar, Rafael, Neymar, Aliomar. Não fala nome de ninguém e nem quantas pessoas eram. Apenas os magos, os sábios do Oriente. Depois, num sonho, foram advertidos a não dizer nada a Herodes. Por isso, na hora de voltar para sua terra, tomaram outro caminho e partiram sem ser vistos. Imagina se eles voltam para lá acreditando naquela historinha mal contada de Herodes, né, Daisy? Eu também quero adorar. Eu também sou devoto. Tá bom. Bom, depois que os sábios partiram, o anjo de Deus apareceu outra vez a José num sonho e ordenou: levante-se, pegue o bebê e sua mãe e fujam para o Egito. Fiquem lá até que recebam notícias. Herodes está perseguindo a criança e quer matá-la. José obedeceu imediatamente. Na escuridão da noite, levantou-se e pegou o bebê e sua mãe. Prosseguiram viagem e foram até o Egito. Eles viveram no Egito até a morte do rei Herodes. Esse exílio cumpriu
o que outro profeta do Antigo Testamento, chamado Oséias, havia profetizado. Ele diz o seguinte: do Egito chamei o meu filho. Herodes ficou furioso ao saber que os sábios o haviam enganado. Que coisa horrível, Daisy. Presta atenção no que aconteceu nessa época. Herodes ordenou o assassinato de todos os meninos de até 2 anos de idade que viviam em Belém e nas colinas ao redor. Essa idade foi escolhida com base na palavra dos sábios. Porque os sábios, se você fizer a conta deles, eles demoraram 2 anos até chegarem onde Jesus estava. Caramba, foi. Assim a palavra de Jeremias se cumpriu também, desde outro profeta. Ouviu-se um som em Ramá, de choro e muito lamento. É Raquel chorando por seus filhos. É Raquel recusando receber consolo. Seus filhos se foram, estão mortos e enterrados. Depois disso, olha só, Deise, quando Herodes morreu, o anjo de Deus apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, pegue a criança e sua mãe e voltem para Israel. Todos que queriam matar a criança estão mortos. José fez o que? Desde imediatamente obedeceu, levantou o acampamento. Pegou a criança, Maria, e voltaram para Israel. Mas quando ele soube que Arquelau sucedera seu pai Herodes como rei da Judéia, ficou com medo de ir para lá. Mais uma vez, orientado em sonho, rumou para as colinas da Galileia. Ao chegar ali, foi morar na aldeia de Nazaré. Essa mudança foi o cumprimento das seguintes palavras proféticas: ele será chamado Nazareno. A gente vê que tudo foi se confirmando dentro da palavra de Deus, né? Essa foi a parte da história sobre o nascimento de Jesus. Ele não veio para nós para que pudéssemos montar uma linda árvore com bolas vermelhas e luzes, ou pendurar guirlandas na porta de casa e nem gastar dinheiro com presentes caros ou baratos, ou um banquete de Natal sem que o aniversariante seja o principal. Podemos até fazer isso, mas sem esquecer que ele nasceu para nos salvar. O Natal que Jesus espera de nós é um Natal onde Jesus possa nascer nos corações. Jesus procura lugar para nascer de novo em nossos corações. O Natal que haja luz, a luz de Cristo deve brilhar mais do que os enfeites das lâmpadas que piscam, levando a luz de Cristo aos que precisam. Um Natal em que a árvore seja enfeitada com os frutos do Espírito. A árvore de nossas vidas deve refletir o fruto do Espírito Santo para agradar a Deus. Um Natal em que a festa seja salvação de vidas. Jesus quer participar da festa natalina com os anjos que se alegram quando um pecador se arrepende. Um Natal em que os presentes sejam amor ao próximo. Ao invés de só banquetear, devemos nos importar também com aqueles que precisam mais do que nós. Um Natal que o alimento seja compartilhado. Jesus quer que na festa os necessitados de salvação sejam lembrados. Um Natal que a alegria seja Jesus. A nossa gratidão a Deus por ter enviado o Salvador ao mundo é um motivo de alegrar. Jesus quer ser lembrado no Natal e em cada momento de nossas vidas. Feliz Natal! Nós desejamos também um Natal cheio de amor, de paz, de saúde para vocês, para suas famílias, para os seus, e que nós possamos celebrar esta alegria de que Jesus veio
para nos resgatar, para nos salvar. E nós então comemoramos este momento com os familiares, com comida boa ou não tão boa, mas com alguma refeição, com algum momento especial, às vezes com troca de presente, às vezes não, mas o importante é que Jesus, o aniversariante, esteja em cada lar, guardando, abençoando e trazendo tudo aquilo que você necessita. Muito obrigada pelo carinho, um grande beijo no coração de cada um de vocês e até 2022. Boa entrada de ano, que Deus abençoe este finalzinho de ano e este novo ano que nós estamos aí contando para chegar, né? É isso aí. Deus abençoe a todos. Feliz Natal e um próspero ano todo. Todo, exato. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.